Meu nome é Faith Terrell. Tenho 34 anos. E na manhã daquele sábado de feriado, eu acordei na casa da minha mãe com um silêncio absoluto. Um silêncio tão profundo, que o único som no ambiente era o zumbido da geladeira. Foi ali que percebi. A minha família inteira tinha viajado, e eles foram embora sem mim. Por 2 semanas inteiras, o discurso era sempre o mesmo. Não faça planos para o feriado, Faith. Eles sussurravam na cozinha, mas quando eu entrava no cômodo, todos ficavam em silêncio. Minha mãe apenas sorria e dizia, apenas espere, querida. E eu esperei. Dormi no meu antigo quarto de infância, porque ela me pediu para ficar por perto. Mas quando acordei, a garagem estava completamente vazia. Em cima do balcão, havia apenas um bilhete dobrado, lembrando sobre os remédios da minha avó. Ao meio-dia, a verdade apareceu. Abrindo o Instagram da minha irmã, vi os stories. Um pier de madeira, um lago azul radiante, e a minha família inteira sorrindo e celebrando. Na legenda, a frase que ficou gravada na minha mente, a melhor viagem de todas, especialmente quando ela não está por perto. Risos. Eu não surtei. Não deixei nenhum comentário. Não mandei mensagem para ninguém. Eu apenas esperei. Porque havia um detalhe sobre aquela casa de lago que nenhum deles sabia. 2 dias depois, o meu celular não parava de tocar. Foram 63 chamadas perdidas. Logo em seguida, chegou uma mensagem da minha mãe: por favor, venha para casa. Nós não sabíamos. Bem-vindos ao nosso canal. Aqui, contamos histórias de pessoas que mantiveram a calma, mas souberam exatamente como retomar o controle de suas vidas. Sem escândalos, sem caos. Apenas a verdade dita no momento certo. Se você gosta de histórias sobre limites familiares e justiça, deixe o seu comentário e se inscreva no canal. Para você entender essa história, precisa saber quem eu sou. Eu gerencio uma pequena empresa de contabilidade. Tenho 3 funcionários, 41 clientes fiéis, e uma rotina muito organizada. Construí tudo sozinha, passo a passo, após a faculdade. As pessoas confiam em mim porque sou calma, exata, e nunca me desespero diante de um problema financeiro. 6 anos atrás, meu pai faleceu de um ataque cardíaco. Ele era a base da nossa família. E quando a base quebra, alguém precisa assumir a responsabilidade e segurar o peso. Essa pessoa fui eu. Eu passei a cuidar de tudo. Os horários dos remédios da minha avó Ruth ficavam gravados no meu celular. O técnico da casa da minha mãe me ligava diretamente. Todas as declarações de imposto de renda da família passavam pela minha mesa, sem que eu cobrasse um único centavo. Além disso, na minha estante do escritório, havia uma pasta verde que ninguém nunca tinha visto. Ano após ano, eu alimentava aquela pasta em silêncio. 6 anos da minha vida estavam guardados ali. Minha família nem desconfiava da existência dela. Mas no final desta história, cada um deles saberia exatamente o que estava escrito naquelas páginas. Para quem olhava de fora, minha família parecia perfeita. Minha mãe, Carol, adorava organizar os eventos familiares como se fossem grandes espetáculos. Minha irmã Brooke, de 37 anos, trabalha em um banco e é casada com o Josh. A filha deles, Ava, de 12 anos, era a única pessoa naqueles jantares que realmente me perguntava como tinha sido a minha semana. E meu irmão Dean, de 29 anos, sempre estava tentando abrir o seu próprio negócio. Todo domingo, nos reuníamos na casa da minha mãe. E sempre havia algo para resolver. Uma conta, um documento, uma ligação. A frase da família era sempre a mesma: a Faith resolve isso. Ninguém perguntava se eu queria resolver. No ano anterior, pela primeira vez na vida, eu disse não. O Dean queria que eu fosse fiadora de um caminhão caro que ele não podia pagar. Eu me ofereci para ajudá-lo a fazer um orçamento para um veículo usado. Ele me olhou como se eu o tivesse ofendido profundamente. A partir daquele dia, o clima nos jantares de domingo ficou insuportável. Ainda assim, quando o feriado se aproximava, minha mãe me ligou animada. Não faça planos para o fim de semana, querida. Confie em mim. Eu achei que eles estavam preparando uma surpresa para mim. Afinal, eu passei 6 anos organizando a vida de todos, e ninguém fazia uma surpresa para mim desde os meus 28 anos.
Perguntei 2 vezes sobre a viagem. Minha mãe me olhou nos olhos e disse: fique na cidade. Você vai querer estar aqui. Minha irmã Brooke disse a mesma coisa: já organizamos tudo. Apenas deixe o seu fim de semana livre. Então, eu desmarquei compromissos importantes e recusei um convite para um congresso. Eu confiei neles. Mas a realidade era outra. Eu não era a convidada de honra. Eu era apenas a pessoa escolhida para cuidar da casa, molhar as plantas e dar os remédios da vovó enquanto eles aproveitavam a viagem. Naquela manhã de sábado, parada no meio da cozinha vazia com o bilhete da minha mãe na mão, eu finalmente entendi a verdade. A minha família não tinha preparado uma festa surpresa para mim. Eu era o plano de fundo. Eu era a funcionária que ficava para trás cuidando da casa enquanto os patrões saíam de férias. Tentei ligar para minha mãe uma única vez. Caiu direto na caixa postal. Deixei o celular sobre o balcão, preparei um café e tomei lentamente, em silêncio. A 2 horas de distância dali, a minha família estava rindo e se divertindo na estrada. Ao meio-dia, vi os stories da minha irmã Brooke. A imagem do pier, o lago de águas azuis, meu irmão pulando na água e a minha mãe rindo com um copo na mão. Aquele era o chalé do meu pai. O lugar onde passei a infância. E na legenda, aquela frase cruel: a melhor viagem de todas, especialmente quando ela não está por perto. Risos. Ver aquilo não me fez chorar. Pelo contrário. Uma calma fria tomar conta de mim. Eu não comentei, não mandei mensagens, não surtei. Lavei a minha xícara de café, guardei no armário, peguei o regador e fui até o quintal. Olhei para as plantas da minha mãe por alguns segundos, deixei o regador cheio no parapeito e fui embora. A partir daquele momento, a minha obrigação com eles tinha acabado. Voltei para o meu apartamento, tomei um banho, mudei de roupa e fui direto para a casa da minha avó Ruth. Ela também tinha sido deixada para trás. Afinal, uma senhora de 83 anos dá muito trabalho em uma viagem de fim de semana. Quando Ruth me viu na porta, olhou para o meu rosto por um segundo e disse: entre e vá fritar alguns ovos. Comemos juntas, em silêncio. Ruth era a única pessoa daquela família que nunca tinha me feito uma exigência. Depois do café, ela me contou que a minha mãe tinha passado lá na quinta-feira. Disse que a viagem seria apenas para adultos e que Ruth não aguentaria as escadas do chalé. Mas então, minha avó me disse algo que me deixou intrigada: sua mãe esteve aqui com uma pasta cheia de documentos no carro. Ninguém leva documentos para ir nadar no lago. Minha avó tinha um iPad antigo que eu usava para agendar as consultas médicas dela. O aparelho estava conectado a uma conta antiga da minha irmã Brooke. Quando peguei o iPad para limpar as notificações, vi algo na tela de bloqueio que fez meu coração congelar. Era uma notificação de calendário compartilhado com a seguinte frase: reunião com Gary Sutton no chalé, segunda-feira, 11 da manhã. Gary Sutton era o corretor de imóveis mais famoso da região. Todos na cidade conheciam o rosto dele nas placas de venda. Naquele momento, todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram. A minha família não tinha viajado apenas para descansar. Eles tinham organizado uma reunião secreta para colocar o chalé do meu falecido pai à venda. E eles precisavam que eu ficasse a 2 horas de distância, longe dos papéis, porque sabiam que eu faria as perguntas certas. Com as mãos frias, abri o aplicativo de mensagens daquele aplicativo. Havia um grupo chamado a Equipe do Chalé, criado em maio. Rolei a conversa por 3 meses de planejamento. Vi mensagens da minha mãe pedindo para escolherem uma data em que eu estivesse atolada de trabalho na contabilidade para que eu não insistisse em ir. E então, vi uma mensagem da minha sobrinha Ava perguntando: a tia Faith vai? Ela adora o lago. E a resposta da minha mãe foi implacável: desta vez não, querida. Ela vai querer fazer contas e questionar tudo. Essa era a minha grande culpa aos olhos da minha própria mãe, questionar os números. Continuando a leitura das mensagens, descobri que o meu irmão Dean precisava de $60 mil para dar de entrada em uma franquia de academia. A minha mãe concordou em vender o chalé do meu pai para financiar o sonho do meu irmão. E a mensagem final da minha mãe dizia: não contei nada para Faith até que tudo esteja assinado. Vocês sabem como ela é. Eles achavam que o chalé era apenas uma propriedade gerando custos. Mas o que nenhum deles sabia era o valor real daquela casa e quem realmente mantinha aquele lugar de pé.
Voltei para o meu apartamento no final da tarde. Fui até a estante do escritório e peguei a pasta verde que guardei durante 6 anos. Sentei na mesa da cozinha e li folha por folha. Impostos do chalé pagos por mim, $3.900 por ano. Seguro da propriedade pago por mim. O conserto do sistema de esgoto, $7.200, saindo da minha conta. O telhado novo depois da tempestade, $4.800. A reforma do pier, $2.300. No final da última página, o valor total que eu tinha investido do meu próprio bolso ao longo de 6 anos estava escrito em lápis, $31.400. Minha mãe dizia nas mensagens que o chalé só trazia despesas. Ela só se esqueceu de um detalhe: o chalé nunca tinha custado um único centavo do bolso dela. Na manhã de domingo, voltei até a casa da minha avó Ruth. Ela já estava com o café servido na mesa. Sentei ao lado dela e disse: "Estou pronta agora. Pode me contar o resto." Ruth olhou para mim, balançou a cabeça devagar e começou a falar sobre o meu pai. 8 anos atrás, 2 anos antes de falecer, ele sofreu um infarto severo. Ficou uma semana internado no hospital. Aquele susto fez com que ele pensasse no futuro de forma diferente. Quando saiu do hospital, ele tomou uma atitude. Foi até o cartório da cidade vizinha e alterou a escritura do chalé do lago. Ele colocou a propriedade em copropriedade. O nome dele e o meu nome na mesma escritura. Minha avó assinou como testemunha naquele dia. Ela lembrou que ele usava a sua melhor gravata e me disse as palavras exatas do meu pai: "Quem cuida da casa e realmente se importa, deve ter as chaves na mão." Eu me lembrava vagamente de ter assinado alguns papéis quando tinha 26 anos. Mas na época, achei que fosse apenas burocracia de rotina. Meu pai pretendia contar para toda a família no momento certo, mas faleceu de repente antes que pudesse fazer isso. Com o luto e o peso da dor, guardei os documentos na minha pasta verde e continuei arcando com todas as despesas em silêncio. Eu estava ocupada demais tentando manter a família de pé para reparar nos meus próprios direitos. Enquanto a minha mãe, a minha irmã e o meu irmão estavam reunidos no chalé, planejando vender o imóvel para o corretor Gary Sutton na manhã de segunda-feira, eles não faziam ideia de que metade daquela propriedade pertencia legalmente a mim. Mas a vovó Ruth ainda tinha mais uma coisa para me contar. Ela olhou nos meus olhos e falou sobre o passado da minha mãe. Quando a minha mãe Carol tinha 23 anos, a saúde da mãe dela piorou muito. As outras 2 irmãs foram morar longe e deixaram todo o trabalho pesado para trás. Durante 7 anos inteiros, a minha mãe cuidou da casa, fez refeições, pagou contas e abriu mão da própria juventude. Ninguém agradeceu a ela. Ninguém pagou nada. E quando ela pediu ajuda, a própria mãe zombou dela. Ruth olhou para mim com firmeza e disse: "Sua mãe se afogou nessas mesmas águas no passado. Em vez de secar o lago, ela ensinou você a nadar nas mesmas correntes e chamou isso de amor. Entender o passado dela não muda o que você precisa fazer agora, mas vai deixar sua mão mais firme." Aquelas palavras fizeram um sentido enorme na minha cabeça. Entender a dor da minha mãe não me fez desistir da minha justiça. Apenas me deu a frieza necessária para agir. Voltei para o meu apartamento na noite de domingo. Coloquei o meu notebook na mesa da cozinha, abri a pasta verde com todas as notas fiscais e comprovantes de pagamentos dos últimos 6 anos e montei um documento impecável. A 2 horas de distância, a minha família provavelmente estava terminando o jantar e conversando sobre como dividiriam o dinheiro da venda do chalé. Eles achavam que o plano perfeito estava prestes a dar certo. Eu sabia que o corretor Gary Sutton chegaria ao chalé exatamente às 11 horas da manhã de segunda-feira. E eu planejei o meu próximo passo com a exatidão de uma contadora. Na manhã de segunda-feira, não surtei e não apareci gritando. Arrumei os papéis originais da escritura, imprimi o relatório completo de todos os custos que paguei ao longo dos anos e entrei no meu carro. Peguei a estrada rumo ao chalé do lago. O trajeto de 2 horas foi calmo. Eu não sentia raiva. Senti apenas a clareza de quem finalmente vai colocar os números no lugar certo. Quando meu carro dobrou a esquina da propriedade, vi a caminhonete luxuosa do corretor Gary Sutton estacionada na entrada. Na varanda, minha mãe, Brooke, Josh e Dean estavam sentados ao redor da mesa com xícaras de café e uma pasta aberta. Eles estavam sorrindo, prestes a assinar o contrato de mediação para colocar o chalé no mercado.
Estacionei o carro logo atrás do veículo do corretor. Saí do veículo com a minha pasta verde debaixo do braço. O silêncio que tomou conta da varanda quando me viram caminhar em direção a eles foi absoluto. A minha mãe se levantou rápido. O sorriso dela sumiu na hora. O corretor Gary Sutton, sem entender o clima, sorriu. Ah, você deve ser a outra filha. Estávamos organizando os detalhes para a venda. Coloquei a minha pasta verde no centro da mesa, bem em cima do contrato. Você me pediu para não fazer planos, mãe, disse com calma. Você disse que eu gostaria de estar aqui. Então, aqui estou. Minha mãe gaguejou. Faith, nós só viemos olhar a casa. Não precisa mentir. Eu li as mensagens no iPad da vovó Ruth. Minha irmã Brooke ficou pálida. Meu irmão Dean gritou, a gente precisa do dinheiro. Você sempre quer controlar tudo com suas contas. Abri a pasta e mostrei os documentos ao corretor. Seu Gary, este é o histórico de despesas do chalé nos últimos 6 anos. Impostos, reformas e manutenção. $31.400 pagos por mim. Em seguida, mostrei o segundo papel e este é o título de propriedade. Meu pai alterou a escritura antes de morrer. Metade desta casa é legalmente minha. O silêncio foi total. O corretor recolheu as canetas rapidamente. Sem a assinatura de todos os proprietários, não posso vender o imóvel. Tenham um bom dia. Ele foi embora, deixando a minha família em choque. Minha mãe desabou na cadeira. Por que você fez isso? Seu irmão precisa do dinheiro. Vocês me usaram por anos. Me deixaram cuidando de tudo enquanto vendiam a memória do meu pai pelas minhas costas. Agora, nós vamos acertar as contas. Dei 2 opções, ou me pagavam os $31.000 que investia na casa, ou eu compraria a parte deles descontando as dívidas. Eles não tinham o dinheiro. A franquia do meu irmão foi cancelada e Brooke apagou a foto do Instagram. 2 meses depois, assinei os papéis, paguei o valor justo e me tornei a única dona do chalé. Hoje, o chalé é meu refúgio de paz, onde a vovó Ruth passa os fins de semana comigo. Aprendi que ser calma não é ser fraca. Basta acender a luz dos fatos. Esta história chegou ao fim. Se você gostou desta história de justiça e limites familiares, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário dizendo o que achou da atitude da Faith. Até o próximo vídeo.